acamparam junto deles e prepararam-se para atacá-los em dia de sábado. Começou então o ataque. De repente, aplicando-lhe violento golpe e fazendo perecer muita gente em Israel. Os inimigos levaram cativas suas mulheres e filhos, bem como seus bens, e mataram cerca de 1000 homens. Roubando tudo, voltaram para sua terra, depois de uma grande carnificina, e tendo proferido palavras de extrema arrogância. Houve grande luto em Israel, em todo o seu território. Cobriram-se com panos de saco e choraram amargamente. Assim, obrigaram a Israel a se esconder e a permanecer em lugares de refúgio. Queridos, parece que eu estou fazendo um relato sobre o ataque do Hamas no último 7 de outubro. Porém, eu estou lendo trechos do livro apócrifo de Macabeus, que conta a história de Hanukkah, a festa da dedicação. Você também pode ler sobre essa festa nos escritos do historiador Flávio Joséfo. Muitos falam da festa das luzes, do milagre da multiplicação do óleo, mas pouco é falado do que o nosso povo verdadeiramente enfrentou naqueles dias. Vamos ao contexto histórico. Por volta do ano 200 a.C., o Império Seleucida, através de Antíoco Epifânio, conquista o domínio sobre toda a região da Judéia, impondo os costumes, as tradições, a religião, o pensamento grego-helenístico. Para os judeus, ele proíbe a circuncisão, a observância do Shabat, todas as restrições de alimento, a kashrut, e estipula que apenas porcos poderiam ser sacrificados no templo. Ele mesmo, Antíoco, num gesto de desrespeito e profanação, oferece um porco como sacrifício a Zeus, da mitologia grega, no interior do templo, no Santo dos Santos. Como citado no relato, além de profanar o templo, os gregos seleucidas perseguem e matam o nosso povo de maneira cruel, como nós vimos no dia de hoje. Nos dias de hoje, o antissemitismo existia naquela época e permanece até hoje. Vamos ler mais um trecho em 2 Macabeus, capítulo 6, versos 1 a 11. Não muito tempo depois, o rei enviou um dos anciãos de Atenas com ordens para forçar os judeus a abandonar as leis da sua pátria e a deixar de viver segundo os princípios de Deus, e para profanar o templo de Jerusalém e dedicá-lo a Zeus olímpico, como também aquele que havia em Garizim, a Zeus hospitaleiro, conforme os costumes dos habitantes do local. Foi para todos dura e insuportável a violência destes males. O templo estava cheio de devassidão e orgias dos pagãos, que se divertiam com prostitutas e tinham relações com mulheres no átrio sagrado, levando mesmo para o templo objetos proibidos. O altar dos sacrifícios estava cheio de vítimas impuras, proibidas pelas leis. Não se podia observar o sábado, nem as festas nacionais, nem confessar-se judeu. Todos os meses, no dia de aniversário do rei, os judeus eram coagidos pela força a participar num festim ritual. E a quando das festas de Dionísio, eram obrigados a tomar parte na procissão dionísica, usando coroas de Hera. Por sugestão de Ptolomeu, foi publicado num decreto dirigido às cidades gregas vizinhas que obrigava a adotar idêntico procedimento com os judeus e forçá-los a participar nos festins e rituais pagãos. Quem não se dispusesse a seguir os costumes gregos seria executado. Podia, pois, prever-se a iminência de desgraças. Assim, 2 mulheres foram acusadas de terem circuncidado os filhos. Fizeram-nas desfilar publicamente pela cidade, com as crianças penduradas no peito, e precipitaram-nas do alto das muralhas.
Outros reuniram-se em grutas na vizinhança para celebrar em segredo o dia do sábado. Denunciados a Filipe, foram queimados em conjunto, porque se abstiveram de resistir, por reverência para com a santidade do dia. Voltando à história de Hanukkah, certo dia, um oficial sírio ordena que Matityahu a Macabi, o Macabeu, cabeça de uma importante família de sacerdotes do templo, oferecesse um porco no altar. Matityahu, juntamente com seus 5 filhos, dão início a uma revolta judaica, matando o oficial sírio e todos os seus soldados. Sob a liderança de Matityahu, outros judeus aderem à revolta. Por 8 anos, o exército dos Macabeus lutou pela libertação de Jerusalém e de Israel. Após a morte de Matityahu, seu terceiro filho, Yehudá Macabi, Judá, o Macabeu, assume o controle da revolta e leva o exército dos Macabeus à vitória sobre o exército grego-sírio no ano de 165 a.C. Agora, vamos ler sobre o final da história de Hanukkah, a purificação e a dedicação do templo em 2 Macabeus 10, de 1 a 9. Judas Macabeu e os seus homens, guiados pelo Senhor, reconquistaram o templo e a cidade. Derrubaram os altares erguidos pelos estrangeiros no espaço público, bem como os outros lugares de culto. Purificaram o templo e construíram um novo altar. Fizeram fogo de pedra de pederneira e com ele ofereceram sacrifícios após 2 anos de interrupção. Queimaram incenso, acenderam as lâmpadas e apresentaram os pães consagrados. Depois disso, decidiram prostrar-se por terra diante do Senhor, pedindo para não caírem em semelhantes desgraças, mas que se voltassem a pecar, que ele os castigasse com brandura e não os entregasse a nações blasfemas e bárbaras. Na mesma data em que o templo fora profanado por estrangeiros, foi igualmente purificado, isto é, no dia 25 de Kislev, e celebraram com alegria 8 dias de festa, à semelhança da festa das tendas, Sukkot, lembrando que pouco tempo antes tinham comemorado aquela festa nas montanhas, nas cavernas, onde estavam dispersos como animais selvagens. Por isso, segurando ramalhetes de hera, bonitos ramos e folhas de palmeira, cantaram hinos àquele que os fez levar a bom termo a purificação do lugar da sua morada. Tomaram depois a decisão, confirmada por decreto público, de que toda a nação judaica celebraria anualmente esses dias de festa. Foi assim o fim de Antíoco, também chamado de Epifânio. A festa de Hanukkah fala de antissemitismo e vitória por parte daqueles que não se renderam, que não fizeram aliança com o inimigo. E essa é a nossa oração, queridos, para que assim como nos tempos de Hanukkah, Israel não se renda às ameaças das nações e se fortaleça no Senhor, que possamos vencer o inimigo, em nome do Senhor dos Exércitos, Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor, porque o Senhor é soberano. Pai, nós te agradecemos por podermos aprender com essa história, Senhor, dos Macabeus, Pai, que aconteceu em Hanukkah. Pai, ainda que o inimigo tenha vindo, Senhor, existiram aqueles remanescentes que se posicionaram, que não fizeram aliança com o inimigo, Senhor, e que foram fortes no Senhor, Pai. É assim que Israel deve ser hoje, Senhor, não se render a opiniões de nações, de líderes das nações, mas apenas ouvir a Tua voz. Por isso nós abençoamos, Senhor, a IDF, nós abençoamos os nossos líderes, Pai, com sabedoria, Senhor, para que possam destruir, assim como nós lemos agora, que foi o fim de Antíoco Epifânio, Senhor. Nós declaramos o fim, Senhor, dos terroristas, o fim desse Hamas, Pai, desse espírito, Senhor, antissemita, Pai.
Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, nós te agradecemos e que possamos, Senhor, não só o corpo do Mashiach, Pai, aqui em Israel, mas também nas nações, Senhor, aqueles que te amam e que reconhecem Israel, Senhor, que possam estar juntos conosco, celebrando Hanukkah, Senhor, e nos fortalecendo no Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, Hag Hanukkah Sameach.